primeira soneca, a ser a soneca mais fácil. Então eu queria começar a live de hoje falando sobre ela e sobre a forma de transferir a criança para o berço. Porque gerou muitas dúvidas, muitas mamães me perguntando, querendo saber, dizendo que não faz da forma correta, querendo entender um pouco melhor o motivo. Então vou aproveitar a live para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Tô recebendo bastante direct, não tenho conseguido responder todo mundo, mas aos poucos eu vou respondendo. Sono, gente, é um processo, né? A gente precisa entender quais são os pilares que são importantes pra gente olhar, pra gente poder colocar em prática. É muito, 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 muito importante, tá? E só um minutinho, gente, eu tomar uma aguinha aqui. Então, é muito importante que a gente entenda para que a gente possa colocar em prática na nossa casa. O que eu queria dizer para vocês? Qual é o primeiro ponto que eu gosto de falar sobre o sono? A gente precisa entender que a criança precisa saber que ali é um ambiente para ela adormecer. E muitas vezes a gente não percebe isso. Então, quando eu falo assim pra vocês, olha, gente, cuida do ambiente, coloca uma temperatura agradável no ambiente pra criança conseguir relaxar para adormecer, liga o ruído branco pra criança não ficar escutando o que tá passando fora do quarto, escurece o ambiente, porque senão ela vai querer ficar olhando pra tudo. Eu falo isso porque é muito importante. Talvez você fale assim pra mim, eu fiz isso 1, 2 vezes, fiz isso 2 semanas e não funcionou. 1, 2 semanas, gente, é muito pouco. Essa criança, ela precisa entender que aquilo faz parte da rotina dela. E quando eu falo num hábito, igual é o sono, igual é a alimentação, a mudança leva de 21 a 64 dias. Então, é um pilar que é muito importante para que o sono funcione bem. Tá? Uma outra questão que também é muito importante é a gente entender sobre a faixa etária que o meu bebê está vivendo. Essa semana eu vou fazer várias postagens de vídeo que eu já preparei, dividindo o sono por idade, de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, vocês vão ver, eu vou postar ali no feed. É um outro ponto que é extremamente importante para o sono, porque dentro do primeiro ano de vida o bebê muda muito, gente, ele evolui muito. Então é muito importante que a gente entenda, peraí, qual é a expectativa da faixa etária do meu bebê? Ele precisa tirar mais ou menos 2 sonecas e eu preciso colocar isso em prática, isso é muito importante, tá? Hoje na postagem eu falei sobre as sonecas e todo mundo, eu recebo as mães que eu acompanho e também por aqui, muito essa questão da soneca. E o que a gente precisa entender quando a gente olha para a soneca de um bebê? Gente, é um ser humaninho que está chegando no mundo e que é extremamente curioso por natureza. Ele quer reconhecer tudo, ele quer ver tudo. Então eu preciso ter consistência em ofertar a soneca, cuidar desse ambiente que é ofertado a soneca, né? Um bebê quando ele está muito cansado, um bebê quando está passado de sono, pode ir mandando pergunta, a Nayá mandou aqui, pode ir mandando que depois eu vou olhar aqui, mesmo que eu já tenha passado, eu vou olhar para estar respondendo, tá? Então se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao soninho, eu finalizando o que eu vim aqui, né, propor para falar para vocês, eu vou responder as perguntas. E se vocês conhecerem alguma mamãe que tá precisando assistir essa live, pega essa flechinha aqui, ó, e compartilha com a mamãe, fala, vem assistir essa mulher aqui falando sobre sono do bebê, porque é muito importante quando a gente tem informação, quando a gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente se sente segura para seguir. A grande dificuldade dos pais é que cada dia eles tentam uma coisa, que às vezes fez uma coisa, não deu certo, e aí eles falam, não, tô no caminho errado, e aí tenta outra coisa de novo, e isso vai virando uma confusão dentro da cabecinha do bebê. E é muito importante que a gente olhe para isso, tá? Que a gente tenha consistência, sempre de uma mesma forma, para gerar segurança para a criança, então ele conseguir adormecer, tá? Então assim, aí eu coloquei lá na postagem sobre a soneca, que a primeira soneca do dia é a soneca mais fácil. Por que a primeira soneca do dia é a soneca mais fácil? Porque até meio-dia a gente ainda tem uma pequena produção de melatonina, mas a gente ainda tem.
E isso facilita muito o processo do sono. E uma outra coisa que acontece é que bebês que estão muito cansados, a gente acha que quanto mais cansado o bebê tiver, mais difícil vai ser do bebê dormir. Volta ali no raciocínio. Quanto mais cansado o bebê tiver, mais ele vai dormir, é o que a gente pensa. Mas isso não acontece. Quanto mais cansado o bebê tiver, mais cortisol ele vai ter no sangue, mais agitado ele vai estar, mais dificuldade para relaxar ele vai ter e mais dificuldade ele vai encontrar para manter um sono, ele vai despertar muito mais. Então é muito importante que a gente saiba disso. E uma outra coisa é assim, ó, quando a gente fala em soneca, o que acontece? A mãe vai lá, entra no quarto, fica 10 minutos ali com a criança dentro do quarto. E aí o bebê começa a chorar, porque, gente, dependendo da faixa etária que esse bebê tiver, é natural esse choro antes de dormir. É uma forma dele relaxar também. Mas pensa comigo, tá no meu colo, tá acolhido, tá tudo bem, eu não tô abandonando meu filho. A gente precisa olhar um pouco mais para esse choro, com um pouco mais de carinho, e entender que é óbvio que eu não vou ficar fazendo a criança chorar, não é disso que eu tô falando, mas é de entender que a gente vai acolher e que o fato da criança estar chorando não significa que ela não precisa dormir. Na grande maioria das vezes, quando a criança está muito cansada, ela chora e é quando mais ela precisa dormir. Então é muito importante que a gente olhe para isso e para que a gente se atente com isso. Eu percebo muito quando eu converso com os pais, Fer, fiquei lá 10 minutos no quarto, meu filho chorou e não relaxou, e eu saí do quarto, porque, 10 minutos eu fiquei lá, acho que ele não queria dormir, né? Gente, para tudo, olha pro teu sono. Eu deito na cama, em alguns dias eu até adormeço em 10 minutos, mas tem dias que não, tem dias que eu levo quase meia hora para dormir. E na criança é muito natural esse período de latência, de até meia hora, para ela conseguir relaxar, preparar o corpinho dela então para dormir. Faz ideia na soneca. Às vezes o pai entrou no quarto e a mãe entrou no quarto, pegou a criança no colo aqui, ó. Aí a criança tá chorando, não, aí você coloca assim, aí muda, aí sai um pouco do quarto, aí volta pro quarto, aquela falta de constância, e aí você pega e fala assim, não quer dormir, tá chorando desse jeito é porque não quer dormir, então vamos brincar. E não é isso, sabe? Então é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade de entrar no quarto, de preparar o ambiente e de ficar ali no quarto pelo menos 40 minutos. Eu não gosto que passe muito de 40 minutos também, porque eu acho assim, você vai ficar mais que 40 minutos ali no quarto, essa mãe vai chegando num estado de irritação também que ela não vai ficando bem. Então aí eu acho que também não funciona. Mas é importante que a gente entre no quarto e insista um pouco ali com a criança. Fique ali um pouco com a criança, dê um colo aconchegante para a criança. E uma coisa que é muito importante nas sonecas e no sono noturno é que a gente acalme nosso coração, é que a gente segure nossa ansiedade, que ela não vai ajudar em nada e na verdade ela vai atrapalhar muito no pré-requisito de quando eu estou falando que eu estou precisando ajudar o meu filho a relaxar. Se eu tiver com um estado de agitação gigantesco dentro de mim, eu vou passar isso para o meu filho. Eu preciso entender que isso faz parte do processo, eu preciso curtir o processo, eu preciso realmente estar conectada ali com meu filho naquele momento, sabe? Me dispor desse tempo para ajudar a minha criança a conseguir relaxar e então adormecer. Gente, isso é muito, muito, muito importante, tá? Aí eu falei assim hoje no post. Primeira soneca é a soneca mais fácil de acontecer. Então, é a soneca que tem a janela de sono mais curta, por conta ainda da produção de melatonina, que ainda existe, pequena, mas existe. Então, por exemplo, quando eu tô falando de um bebê de 0 a 3 meses, a janela de sono já é pequenininha, ela varia entre 45 minutos a uma hora e meia, tem alguns bebês que já fazem 2 horas. Aí a mãe fala assim, nossa, com 45 minutos eu já tô vendo sinal de sono. Aí, muitas vezes a gente fica confuso, nossa, mas acabou de acordar. Sim, ele acabou de acordar, mas ele já está precisando adormecer de novo. E se você estimular essa criança e não deixá-la dormir na hora que ela realmente tem essa necessidade, no momento que você for colocar o teu bebê para dormir, ele vai ter mais dificuldade ainda para relaxar. Aí, quando eu tô falando de um bebê lá de 4 a 6 meses, a janelinha de sono é de 1 hora, 2 horas e meia. Então, normalmente, a primeira janela de sono é próximo de 1 hora, né? Quando eu tô falando de bebês de 6 a 9 meses,
A janelinha de sono é de 2 a 3 horas. Então, se o bebê acordou, por exemplo, 6 horas da manhã, quando é 8 horas da manhã, você vai olhar para o bebê e você vai falar, nossa, mas acordou às 6, às 8 já está com sono? Sim, na grande maioria das vezes sim. E eu percebo que a grande dificuldade que existe na primeira soneca é porque os pais erram na janela de sono por conta de pensar assim, nossa, já dormiu a noite inteira e agora já está apresentando sono, não é possível ser sono. E aí não oferecem a soneca quando o bebê realmente está com sono. E se oferecesse naquele momento, seria muito mais fácil da criança adormecer. Então é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, que a gente tenha um pouco desse conhecimento e reconheça o sinal de sono do nosso filho. É um ponto muito importante, gente, muito importante. Eu sempre pergunto assim pra mãe, você reconhece de forma nítida o sinal de sono do seu filho? A mãe diz sim. Quando eu vejo um bocejo, gente, muitas crianças não bocejam. Então é importante a gente ver a sobrancelha começa a ficar vermelhinha, a mão começa a ficar em torno do ouvido, eles começam a raspar a cabecinha assim, ó, e nada mais começa a estar bom. A criança começa a ter uma irritabilidade muito grande. Então é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, né? E uma outra coisa que eu falei lá, que eu percebi que rolou muitas dúvidas e muitos comentários, é com relação na hora de transferir a criança para o berço. O que a gente faz, gente, para transferir a criança para o berço? Você tá com a criança aqui no colo, né? Aí tem esse braço aqui que a gente não sabe o que faz com ele, né? A gente pesa, né, no berço, assim, ó, tu pesa no berço aqui a cabeça da criança. Quando você pesa a cabeça da criança, você imagina que essa criança tem um labirinto, vestíbulo dentro da cabecinha dela. Se ela ainda tem o reflexo de humor, ela joga os bracinhos pra cima. A sensação de estar caindo, ela é muito grande. E a gente sempre faz isso. A boneca fala, eu apertei, ela fala. E a gente sempre faz isso, a gente oferta primeiro a cabecinha para depois oferecer o bumbum e por último a perninha. E é completamente ao contrário. O que a gente faz? A gente tá aqui com a criança no colo, solta a perninha, aí a gente solta o bumbumzinho e por último a gente tira o braço, tá? Por último a gente oferta a cabecinha no berço e normalmente a gente faz isso ao contrário. E uma outra coisa que é bem importante é que se o seu bebê ele ainda não vai acordado pro berço, se ele for acordado pro berço, de repente ele chora, uma dica muito importante é na hora que você for soltar mesmo ela no berço, coloca a mão, pesa a mão sobre o corpinho aqui, ó, sobre a mãozinha para não deixar o bracinho muito solto. Porque muitas vezes quando a gente deixa o bracinho muito solto, a criança agita com o próprio braço e acaba acordando. Então é um ponto muito importante. Esse é o primeiro passo. Depois a gente pode começar evoluindo de colocar a criança menos dormindo no berço para ela ver para onde ela está indo. Mas o primeiro ponto é importante que a gente não faça ao contrário, não coloque a cabeça primeiro, porque a criança vai ter uma sensação de estar caindo, né? E aí tende a despertar. Então é um ponto, é um detalhe tão importante que normalmente como a cabecinha é mais pesada é o que a gente tende a aconchegar primeiro, tá? Uma outra dica que eu sempre dou é que tem aqueles travesseirinhos assim, ó, bem fininho, não tem nenhum dedinho. Se você colocar ele no seu antebraço, porque muitos pais têm essa dificuldade em retirar o braço de baixo da cabecinha, que eu sempre digo assim, eu falo, a criança, ela adormece no teu colo, ela se sente segura no teu colo. E são fases, não adianta do nada a gente colocar a criança no berço, a gente vai aos poucos colocando essa criança no berço mais acordada. Se você ainda não está na fase onde a sua criança aceita ir pro berço, se sente segura no berço para conseguir se aconchegar para dormir, que você ainda precisa iniciar esse processo no colo, seja no início com o colo com balanço e depois a gente vai diminuindo esse balanço para que essa criança, para que esse ambiente vá se assemelhando cada vez mais ao berço, porque o berço não tem balanço, então é importante a gente pensar nisso. Você pode usar esse travesseirinho, é uma fase de transição. Esse travesseiro você coloca ele no teu antebraço e aí a cabecinha da criança vai em cima do travesseiro. Porque quando você transfere o pezinho, o bumbum, você vai ficar com essa mão livre aqui, ó. Aí você segura o travesseiro e puxa o braço de baixo. É uma forma da criança conseguir ir indo para o berço. Porque eu atendo muitos pais, eu não sei se é o caso de vocês que estão aqui assistindo a live, mas eu atendo muitos pais que passam a noite toda com a criança no berço, que essa criança, que passam a noite toda com essa criança no colo, que essa criança nunca
vai pro berço durante a noite, porque quando ela vai, ela acorda. Então eu falo assim, o nosso propósito, o ponto final lá, o último que a gente quer é que essa criança se sinta segura no berço e que ela sim, ela vá pro berço completamente acordada e consiga se aconchegar ali. E é óbvio que para isso a gente tem todo um processo. A criança dorme mamando, depois a criança não vai mais dormir mamando, mas vai ser ninada, depois de ser ninada vai dar um colo parado, para chegar no ponto onde a gente vai colocando a criança molinha para ela ir tendo a última memória que ela tá indo pro berço. E a gente vai colocar essa criança para brincar no berço ali durante o dia, para ela ir se aconchegando ali. Então é um processo que a gente vai caminhar, né? Não dá pra gente chegar uma criança que só dormia mamando, que só sabe linkar o ciclo de sono mamando, do nada a gente coloca a criança no berço, ela não vai aceitar, ela precisa ainda de ajuda para se sentir segura, para se sentir vista. E assim, cada caso, gente, é um caso. Eu acompanho bebês que adormecem mamando e que dormem a noite toda e que não precisam de voltar a mamar para voltar a dormir. E aí é uma outra questão, que de repente é a soneca que eu preciso olhar e não é, enfim, o sono ou a forma do adormecer. Então, cada ser humano, quando a gente fala de um ser humano, não dá pra gente achar que, nossa, dormir mamando é sempre um problema, dormir ninando é sempre... Não, não é. A criança, ela precisa, na verdade, se sentir segura para conseguir linkar os ciclos de sono no berço. Alguns bebês precisam estar vendo que estão indo pro berço, outros não. O simples fato de adormecer num colo parado, eles já conseguem linkar os ciclos de sono. E também tem muito a ver com a forma que os pais conduzem, né? Então a gente precisa entender um pouquinho para que a gente possa colocar em prática, tá? Eu vi aqui algumas perguntas, eu vou subir para eu responder. Se vocês tiverem perguntas também, vão mandando que aí eu vou respondendo, tá? Deixa eu ver aqui. A Nayane, tô vivendo o efeito vulcânico, meu bebê de 2 meses. Gente, efeito vulcânico, o que significa isso pra quem não sabe? É aquele bebê que não tira soneca nenhuma ou muito pouca soneca durante o dia. Chega no final do dia, 5 horas da tarde, assim. A criança começa a chorar. A mãe fala, gente, o que será que tá acontecendo? Será que é fome? Será que é cólica? A mãe vai ficando perdida, agoniada, não sabe o que é. Como já é no final do dia e esse bebê ainda é pequenininho, a mãe fica se perguntando se ela não tá sem leite, toda aquela bagunça. E aí às vezes eu falo assim, olha, como foi o sono do seu bebê durante o dia? Porque imagina só, quando a gente dorme uma noite mal dormida, por exemplo, nós adultos, como é que a gente tá no outro dia? Irritado, cansado, esgotado. Não é isso que acontece? A criança, ela não é, eu escutei falar que precisa fazer sonecas. Não, gente, a criança, ela precisa fazer sonecas para que ela passe o dia bem, porque a janelinha de sono dela é curtinha. O que é isso? Neurologicamente, ela não consegue ficar muito tempo acordada, ela precisa dormir. Imagina, o cérebro ainda é imaturo, ela precisa organizar tudo o que ela está aprendendo. Imagina que a criança está aprendendo muita coisa, são novas conexões na cabecinha dela, é muita coisa que está acontecendo ali. Então ela precisa dormir para organizar tudo isso e para seguir o dia, certo? E aí essa criança passa o dia sem dormir. Chega no final do dia, ela tá muito cansada. E uma forma também dela liberar todo esse cansaço, como se fosse uma válvula de escape, é chorando. E a gente, né, como mãe, como pai, a gente entra naquele mecanismo de, meu Deus, eu preciso calar o choro do meu filho, meu Deus, o que está acontecendo, tem alguma coisa errada. E aí a gente vive um ciclo. Então eu sempre falo assim, às vezes as coisas acontecem, um bebê de 2 meses tem um pum para soltar e às vezes não consegue soltar, ou tá com um cocô que tá precisando fazer e não consegue fazer. As coisas acontecem e acontece que o bebê às vezes recebeu visita, enfim, e não conseguiu tirar boas sonecas e chegou no final do dia efeito vulcânico. Chegou, aconteceu, o que eu faço? Primeira coisa, gente, é não estar num ambiente com muito estímulo. Quanto menos estímulo, menos luz, menos som, liga o ruído branco bem baixinho, assim, ó, só para abafar o som que tá de fora. Se for possível, se a temperatura do lugar onde você mora, né, permitir isso, faça o contato de pele na pele. Gente, colo é vida. Da mesma forma que a gente lê que peito abaixa o cortisol, colo também, contato físico também, mão de amor de mãe, de pai também.
Então sente essa energia dentro do seu coração, ao invés de você vibrar na energia de meu Deus, meu filho tá chorando, não sei o que eu faço. Eu sei que a gente, né, vibra um pouco, tem hora nisso, porque você vai ficando desesperado. Mas é muito importante que você esteja tranquila e que você vibre nessa energia de passar esse amor, de passar essa calma, de passar, meu filho, você tá sendo visto, você pode relaxar, você tá no meu colo. Ai, Fer, mas sabe por que tá acontecendo esse efeito vulcânico? Porque eu tô tentando todas as sonecas colocar ele no berço e ele não aceita. Gente, um bebê de 2 meses, ele tá no período da estrogestação. Muitas vezes ele vai precisar de colo sim. Muitas vezes ele tá com algum desconforto, ele vai precisar tirar a soneca no sling, no colo sim. Então, é importante que esse bebê saiba adormecer no berço, que ele seja transferido em alguns momentos do berço, sim. Mas também é importante entender que em alguns momentos esse bebê só precisa ficar junto da gente. Então, é muito importante ter um pouco de bom senso e equilíbrio para olhar, entender que as coisas não... Ai, colo estrago, ai, se eu der essa mania... Para! Nesse momento, teu filho, de repente, está precisando desse contato maior, essa necessidade precisa ser atendida para passar para a próxima fase, senão não vai funcionar. Encorajamento é tudo, gente, na educação dos nossos filhos. A Gerlane, minha bebê dorme pouco de dia, é normal? Gerlane, eu preciso saber a idade do seu bebê e há 5 meses. Pouco quanto? Olha só, com 5 meses, o que acontece? O bebê, ele tá passando por um período que chama a regressão do sono. O que acontece nesse período? Teoricamente é um amadurecimento, é onde o bebê passa, um ciclo de sono do bebê passa a ter mais estágios e com isso faz com que o bebê tenha mais despertares no sono noturno e nas sonecas. Se esse bebê ele não tem uma autonomia para adormecer, se ele não sabe se aconchegar, se ajeitar ali e dormir, tende a acordar muito mais. E é uma fase, 4, 5 meses, é uma fase muito característica do bebê estar reconhecendo o mundo, né? E é uma fase onde o bebê tá olhando pra tudo, tá vendo tudo. Não é isso que acontece? Pois é. E aí, muitas vezes, será que você tá conseguindo preparar o ambiente de sono certinho pro seu bebê? Você tá se resguardando no ambiente calmo? Porque às vezes a gente tem uma expectativa que é surreal. A gente quer que o nosso filho adormeça no meio da sala, com a televisão ligada. Isso não vai funcionar, talvez funcionasse antes. Agora que seu bebê está interagindo cada vez mais com o mundo, dificilmente isso vai funcionar, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Marcela, bebê de 7 meses, quantas sonecas deve fazer? Aqui são 3 sonecas curtas de 30 a 40 minutos. Marcela, peraí. Marcela, nessa de 7 meses, a janela de sono, que é o tempo que esse bebê fica bem acordado, é de 2 a 3 horas. Então, ele vai ter 3 sonecas normalmente. É uma fase que depende muito do período que o bebê dorme. Tem bebês que com 7 meses já estão fazendo só 2 sonecas, quando eles têm um padrão de sono maior, né? Por exemplo, uma soneca mais longa. E tem bebês que nessa faixa etária estão fazendo 3 sonecas mesmo. 30 minutos eu acho pouco, sabe? Eu sempre pergunto assim, você ajuda na sonequinha do seu filho? Você dá um colinho, dá uma balançadinha, isso é bem importante, tá? Pra ver se o bebê consegue alongar um pouquinho, porque 30 minutinhos é pouco. A Fran, meu bebê não pegou nem a chupeta e nem a mamadeira, fica chupetando meu peito para dormir. Se não faz isso, chora muito. Fran, eu preciso saber a idade do seu bebê. Não consigo te ajudar. Manda pra mim a idade pra eu poder te responder. A Fernanda, Xará, 18 meses, ele acorda às 5 da manhã. Ela vai para a cama às 7, tenho medo de colocar mais tarde e ela continuar acordando. Olha só, a minha indicação pra você é, cuide do ambiente, não deixe entrar nenhum fio de luz. Olha só, gente, eu vou escurecer. Estão vendo? Não caiu não, gente, só escureceu o ambiente. Isso é escuro pra dormir. Olha se não tá entrando nenhuma frestinha de luz pelo quarto. É bem importante da gente cuidar, porque é um horário que se tiver luz entrando, avisa a natureza do bebê e faz com que o bebê tende a acordar mais cedo. Se não tem nenhum som, por exemplo, na minha cidade, 5 horas já tá começando a amanhecer e os passarinhos já começam a cantar. E como ela dorme das 7 às 5,
ela já cumpre, teoricamente, 10 horas de sono, então talvez seja a necessidade dela. A minha indicação para você é a seguinte: não saia do quarto, fica com ela lá, dê um aconchego, dê um colo, tentando alongar, nem que você tenha que ficar com o teu bebê no colo, mas tentando que ela alongue um pouquinho pra gente regular esse relógio biológico, tá? De repente, se você quiser experimentar meia horinha para mais tarde, ao invés das 7, 7 e meia, para ver se ela alonga meia horinha, ela pode ser que ela alongue, tá? Não é garantido, mas pode ser que ela alongue, tá? Diana acordou muito tempo, 5 horas da manhã, quando ela, com 1 ano e 2, 1 ano e 3, assim, ela acordava muito às 5 horas da manhã, e eu não saía do quarto. Enquanto não fosse 6 horas da manhã, eu tinha uma cama babá, eu deitava com ela na cama, mas eu não saía do quarto. Eu dizia: filha, tudo bem, né? A gente não tem... Ela quer acordar, tudo bem, mas a gente vai ficar aqui, porque ainda é noite. A Bia: dormir à tarde na minha cama comigo atrapalha o sono noturno no berço? Bia, eu não acho que tem regra, tá? Eu acho que se funciona pra você dormir com você na sua cama e à noite você percebe que seu bebê vai bem pro berço, pra mim tá tudo bem. Eu não acho que existe uma regra. Não acho que, por exemplo, se você acostumar seu bebê a dormir... Gente, não, se parar de ser confortável, se parar de ser bom pros dois, você muda e a criança vai aprender diferente. É só você ofertar de forma diferente, ter consistência em ofertar. Eu acho que se funciona dormir com você à tarde e se funciona à noite pro berço, não é problema, tá? Agora, se você falar assim pra mim: nossa, eu percebo que aí tem essa necessidade de estar próximo, chegar à noite é um problema pra passar pro berço. Bom, aí eu preciso começar a pensar, tá? Mas se a noite vai bem, eu não acho que seja um problema. Wesleyane: meu bebê nunca dormiu bem, acorda muitas vezes para acolher no berço. Hoje dorme comigo e passa a noite inteira acordando e só aceita peito, nenhum outro consolo. Ele tem algum problema no sono? Não. Ele pode, por exemplo, o bebê, o sono é uma necessidade fisiológica, mas está junto com um hábito. Então o bebê entende, eu não sei a idade do seu bebê, mas ele entende que para ele dormir ele precisa de mamar. Ele entendeu isso. Então todas as vezes que ele acorda, porque a gente tem micro despertares durante a noite, e isso é fisiológico, então todas as vezes que ele acorda, ele precisa de mamar para voltar a dormir. É um hábito, foi estabelecido isso, né? E precisa ser mudado. Precisa dizer: olha, tem colo, vai ter choro. Gente, vai ter choro, mas tem acolhimento. É isso que eu digo, assim, a gente vai ficando com medo do choro do nosso filho. Eu tenho medo de choro sem consolo, de choro sem contato, de choro sem estar ali. Esse eu tenho medo. Agora, de choro eu estando ali, tá tudo bem, né? A Rafaela: meu bebê está passando por estágio dos 5 meses, está bem difícil à noite, antes dormia muito bem. Principalmente, Rafa, se ela tiver uma necessidade, eu não sei se é um menininho ou uma menininha, mas se tiver uma necessidade para conseguir relaxar. Então, por exemplo, para conseguir relaxar, eu preciso que todas as vezes venha com a boquinha no peito. Para precisar relaxar, eu preciso que todas as vezes eu coloque a chupeta na boca dela. Então, quer dizer, se acordar 5 vezes durante a noite, 5 vezes eu vou ter que levantar e colocar a chupeta na boca. Se não tiver autonomia nesse momento, é um momento onde bagunça mesmo, tá? A Thaís: bebê de 3 meses, à noite acorda de 3 em 3 horas. É pouco tempo? Como prolongar? Thaís, eu acho que é justo. O bebê de 3 meses acordar a cada 3 horas, pra mim tá tudo bem. Como que é pra você? Pra mim tá tudo bem de verdade, porque eu acho que acorda, mama e volta a dormir. Pode ser realmente fome genuína, tá? A Ari: meu filho tem 1 ano e 5 meses, estou grávida novamente. Parabéns! Estamos na fase do desmame gentil. Cada dia é mais difícil tirar o peito, pois ele dorme mamando. Olha só, eu acho que assim, minha opinião, tá? Nem sei como é que é aí na sua casa, tô só te dando a minha opinião. Primeiro ponto, eu não pensaria em desmame. Eu pensaria em mudar a forma do adormecer. Mudar a forma do adormecer, a princípio, não tem a ver com desmame, gente. Tem a ver com vai aprender a dormir sem estar com a boca grudada no peito. Vai aprender a dormir no meu colo, vai aprender a dormir balançando, vai aprender a dormir com tapinha no bumbum. Eu vou trocar o que lhe é ofertado para você conseguir relaxar para dormir. Porque pensa comigo, o desmame gera uma insegurança na criança. E uma criança insegura não vai dormir bem. Mesmo que o
desmame seja gentil, porque é uma mudança. E se o seu bebê tá tendo essa resistência que você tá falando, ele tá demonstrando essa insegurança, meio que essa insatisfação da forma que está sendo ofertado. Então, a princípio, eu não pensaria em desmame. E eu pensaria, sim, em mudar a forma do adormecer. Depois, mais pra frente, a hora que o sono estiver estabelecido, aí você vai pensar em desmame, tá? A Morgana, o que acha de dormir sonecas na rede? Ai, Morgana, você quer a sinceridade do fundo do meu coração? Eu não concordo, tá? Eu vou dizer pra você porque eu não concordo. Porque com 3 meses o seu bebê não levanta, né? Mas com 10 meses ele levanta. E aí é perigoso ele cair da rede. E assim, a rede é em movimento. Cada vez que a rede parar, você precisa ir lá e movimentar. Não dá autonomia, sabe? Então, assim, eu não concordo, tá? Eu acho perigoso. Aí você fala, mas mais pra frente eu tiro. A dificuldade de tirar agora e tirar mais pra frente é a mesma, tá? A Thaís, Fer, qual a janela de sono de um bebê de 3 meses? De 45 minutos a 2 horas, tá? Mais ou menos. Mas olha muito pro sinal que o seu bebê tá te dando, assim, ó, sobrancelhinha vermelha, aquela mão em volta da orelha, nada começa a ficar bom. E lembra assim, ó, tem bebês que no primeiro sinal de sono você tem que disparar pro quarto e colocar pra dormir. E tem bebês que precisam que você seja um pouquinho mais lenta nessa transição de ir pro quarto, porque senão, então você fica muito tempo ali até o bebê conseguir relaxar pra dormir, tá? Janela de sono de um bebê de 2 anos e 8 meses. Uma soneca só no dia, né? No meio do dia. Então vamos supor, se esse bebê acorda 6h30, 7 horas, uma sonequinha lá pela 1h da tarde. Lembrando que com 3 anos muitas crianças perdem a soneca. E eu vou te falar mais, nessa pandemia muita criança perdeu a soneca antes do que iria perder se tivesse em vida normal, porque o gasto de energia é muito menor, né? Acaba ficando mais em casa, gastando menos energia. Então observa, eu não gosto de nessa idade, às vezes a mãe fala assim pra mim, eu não tenho sono 1h da tarde, mas vai ter sono às 5 da tarde, 4 da tarde, é muito tarde pra uma soneca, gente. Uma soneca nesse horário, o bebê já tá passado, assim, e aí o que vai acontecer? Vai atrapalhar o horário do sono noturno e aí vai virando uma bola de neve, tá? A Fran, meu bebê tem 4 meses, soneca à tarde pode ser com luz ou tem que ser no escuro? Fran, como é que é a soneca do seu bebê? Porque se a soneca do seu bebê for boa, independente se for com luz ou se for no escuro, indifere, sabe? Mas normalmente nessa faixa etária, as sonecas com luz tendem a ser muito difícil, porque o bebê fica olhando pra tudo. E desde já é muito importante ter um ritual, entrar no quarto, dar um colinho, dar um aconchego, pra criança entender, olha, quando eu entro no quarto, quando minha mãe me dá um colinho assim, depois disso é a hora de dormir. Quando a gente não monta esse ritual, agora com 4 meses, é mais simples, né? Então tudo bem, você nem percebe, mas quando esse bebê tiver 10 meses, 1 ano, ele vai começar a apontar fora do quarto, porque ele não entende que é pra entrar no quarto, que é pra dormir. Então esse ritual precisa ser estabelecido desde já, pro momento de entrar no quarto e saber que vai dormir, já ser algo familiar pro bebê, tá? Eu gosto de escuro assim, ó. Adoro dormir no escuro, Diana sempre dorme no escuro também, porque eu acho que diminui o estímulo, sabe? A Insta da Miranda, dar muito leite de noite faz com que o bebê durma mais e melhor? Não. A criança ela não acorda só por fome. A criança pode ser sim que ela acorde por fome, que você precisa alimentar para ela voltar a dormir, mas ela acorda porque ela não sabe linkar os ciclos de sono, ela acorda porque às vezes ela tem um pum para soltar, ela acorda porque ela aprendeu uma nova habilidade, quer treinar isso durante a noite, acorda por inúmeros motivos, às vezes que não é fome. Então o fato de dar mais leite à noite não garante com que o seu bebê vá dormir melhor, não, tá? Que é a famosa mamada dos sonhos aí. Eu percebo que tem muitas crianças, que funcionam sim a mamada dos sonhos, mas também tem muitas que não funcionam.
A Helenita, meu bebê de 6 meses dorme sozinho à noite, mas por volta das 3 da manhã o sono dele fica terrível, sono leve, só se acalma no colo. Helenita, são várias questões. Com 6 meses ele mama durante a noite? Porque assim, com 6 meses, no meu ponto de vista, ele ainda pode ter fome durante a noite. Você amamenta ele durante a noite, ou não sei se mamadeira, enfim, você tenta suprir essa necessidade fisiológica de fome? Se você disser pra mim que não, eu vou dizer pra você, então tente, porque pode ser fome. Se você disser pra mim que sim, e aí você pode me referir assim, sim, sempre depois que eu amamento é que acontece isso. Aí eu vou te perguntar uma coisa, já foi investigado se o seu bebê não tem refluxo? Porque olha só, eu atendi esses dias um menininho que depois que mamava o negócio bagunçava muito. E aí a gente levou a questão pro pediatra e realmente tinha um refluxo que não era diagnosticado, foi feito exame, viu que tinha, tratado, ele parou de ter a quantidade de despertar que ele tinha depois que ele mamava durante a noite, tá? E uma outra questão é assim, com 6 meses, é um momento que está entrando a introdução alimentar, né? São tantas coisas, o bebê está começando a sentar. Isso sempre foi assim? Ou pontualmente, há algumas semanas está assim, né? A gente precisa avaliar isso. A Gra tem uma bebê de 5 meses. Ela mama de 1 hora. É normal? Durante a noite, não, Gra. Não é que não é normal. Normal porque muitos bebês fazem isso. Mas não é fome, então pode ser mudado. Porque precisar mamar de 1 hora, gente, não é fome. O que pode estar acontecendo é que muitas vezes o bebê já vem pro peito dormindo, segue dormindo, vira um rolo, não mama tanto que tem que mamar, dorme. Aí dali a pouco, como deu aquela beliscadinha, precisa de novo e aí vira uma bagunça. Então a gente precisa pontuar, não, agora você vai vir no meu peito e você vai mamar de forma efetiva, tá? Isso é importante. A Josiane, uma pediatra, indicou não pôr para rotar no mamar da madrugada, para não despertar. O que você acha? Tem muito pediatra que indica não pôr para rotar, tá? Diz que não é uma necessidade. Gente, eu acho que você precisa seguir assim o que... Cada pediatra tem uma linha, e quando a gente faz a escolha de um pediatra, é muito importante que a gente assim, confie no que ele está falando, né? E seguir assim, um pouco do seu instinto também, buscar um pouco mais de informação de repente num outro pediatra, escutar melhor isso e seguir um pouco o seu instinto, tá? Depende também muito da idade do bebê, né? Mas tem pediatras que eu já escutei já sobre isso, que não colocam em fase nenhuma o bebê para rotar, que fala que não existe essa necessidade. Bebê de 4 meses. Opa, perdi aqui. Bebê de 4 meses. É normal acordar de madrugada para mamar? Ele mama fórmula. O horário dele, sim, é natural. Fome genuína. Gente, só mama líquido, né? Digere super rápido, mesmo sendo fórmula. Fome sim, tá? A Nai Portes. E outra dúvida, qual a rotina de sono? 4 meses. 4 meses normalmente são 4 sonecas, né? A janelinha de sono de 4 meses é de 1h30 a 2h30, né? Então é interessante que você olhe para não deixar o tempo passar dessas 2h30 e o bebê tá muito cansado. E de 10 a 12 horas de sono noturno. A Ângela, qual a janela de sono para um bebê de 8 meses? E quantas sonecas, e quanto tempo essas sonecas? Angela, 8 meses é uma fase maravilhosa. 2 sonecas, janela de sono de 2h30 a 4 horas. A primeira janela de sono a mais curta, a última a mais longa. E a soma das sonecas de 2h30 a 3 horas, tá? Criança de 1 ano e 5 meses está acordando às 2 passa 5 horas para voltar a dormir. O que fazer para normalizar? Mozane, será que não está sobrando soneca? Porque pode estar sobrando soneca. Nessa faixa etária pode já estar sobrando soneca. Precisaria só de uma soneca e está fazendo 2. Pode ser isso? A Kátia, oi Fê, a minha bebê só tá tirando o cochilo de barriga para baixo e a cabecinha sempre pro mesmo lado. Kátia, muitos bebês gostam de tirar o cochilinho de barriga para baixo. Facilita, assim, quando a gente coloca o bebê de barriga para cima, volta o leite, né? Traz desconforto. Então, quando a gente coloca de barriga para baixo, o posicionamento que fica o estômago não traz tanto desconforto. Desde que seja assistido na idade que está seu bebê. Precisa ser assistido, cuidado, tá?
Como identificar a nova rotina de sono pós o salto? Primeiro é entendendo a idade desse bebê, olhando para o estudo que a gente tem das janelas de sono, tá? E cruzando essa informação, anota uma semana, assim, ó, os horários que você tá vendo o sinal de sono, quando você tá ofertando sono, quanto tempo tá demorando. Quando você anota, você consegue identificar no papel certinho o que tá tendo. E é muito importante isso, porque aí você vai conseguir cruzar a informação da teoria, né, da ciência com o sinal que o seu filho tá te dando, tá? Isso é muito importante. Gente, tem mais algumas perguntas, mas eu não vou conseguir finalizar. Eu preciso sair uns 20 minutinhos antes hoje que eu tenho uma consultoria. Olha só, queria agradecer vocês. Vou tentar fazer uma live na quarta-feira de manhã, às 10h30. Eu espero todas vocês comigo, tá bom? Eu aviso amanhã ou quarta-feira de manhã pra vocês lá nos stories. Quem ainda não tá no grupo do WhatsApp, pede para entrar, tá? Tem lá nos destaques, eu vou deixar um link, assim que eu terminar aqui eu já vou deixar um link lá, entra, eu sempre tô mandando informação. Tem o e-book novo, para quem ainda não comprou, é baratinho, assim, super acessível, para que você tenha informação a tudo isso que eu tô falando aqui, tá bom? E o que eu precisar de mim é só me chamar. Essa semana vai ter vídeo, tá? Um monte de vídeo que eu gravei, dividindo por faixa etária. Um beijo grande e até a nossa próxima live, tá bom?